Abra sua Bíblia aí no Salmo 51. Salmo número 51. Salmo 51. Nós vamos ler do 10 em diante. Salmo 51, do 10 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifício. Se eu te oferecesse holocausto, tu não te deleitarias. Sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça e dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Pai, nós acabamos de ler uma porção da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas que o Senhor possa nos confrontar com a tua verdade e que possamos tomar uma decisão, ó Deus, de seguir o que é certo e a verdade que é a tua palavra, Deus. Usa a nossa vida, Pai, damos liberdade de ação ao teu Espírito Santo, Pai, e pedimos que todo espírito contrário que impeça a ação do teu Espírito aqui dentro, caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que possamos sentir a tua presença. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero pedir perdão aos irmãos de domingo passado a gente não poder estar aqui, mas nós fizemos uma maratona muito intensa fim de semana passada. Minha sogra está aí, ela chegou da Bahia e ela veio com o objetivo de visitar a irmã dela em Brusque, que está bem malzinha com câncer. Então a gente saiu na sexta-feira, daqui fomos até Brusque, daí depois a gente foi a Itajaí, depois a Camboriú, e por último no domingo cedo a gente subiu a Indaial, perto de Blumenau. Saímos de lá, era 1h30 da tarde, com o objetivo de vir para a igreja, ia dar certinho o tempo para tudo, mas quando nós passamos no pedágio da serra ali de Garuva, o trânsito estava parado. E aí não teve jeito, a gente ficou lá um bom tempo esperando, parado o trânsito. Chegamos em casa, eram quase 8 horas da noite. Então nos perdoem por não ter vindo semana passada. Eu fiquei muito triste, porque eu convidei o meu amigo, o pastor Paulo, para vir pregar, e eu queria estar aqui para prestigiá-lo, né? E participar com vocês do culto. Mas também é importante a gente amar a nossa família e servir a vida deles. A minha sogra mora tão longe e tão pouco tempo a gente tem para estar junto com ela. Então, quando a gente pode estar, a gente tem que fazer isso. Deus fez um milagre na minha vida, fez uma obra tremenda. Essa mulherada foram lá naquela... tem uns galpão lá em Brusque chamado FIP, que é um negócio de indústria de roupa. Gente, por incrível que pareça, eu fiquei lá horas e horas e horas e horas com essa mulherada e puxava sacola para cima e para baixo. E elas compravam e vinham e me davam mais sacola, e eu com sacola. Aí sabe o que eu percebi? A função do marido também é de puxar sacola, é de ser sacoleiro. Porque eu ficava olhando os outros homens, olhava para mim e dizia assim, puxa, que legal, né? Mas eu via os outros homens, todos com a mesma atitude, com aquele desânimo, puxando aquela sacola. E daí sentavam, porque lá na FIP eles fizeram um monte de banquinho assim nos corredores. Os homens tudo sentados perto da sacola da mulherada, né? Eu dizia, Jesus, trabalha mesmo na minha vida. Trabalha. Daí a gente chegou para almoçar lá na tia, foi muito engraçado. E ela é uma mulher muito de Deus, muito espirituosa. E aí eu contei para eles um testemunho que eu vivi na Argentina, um dia que a gente foi passear lá. O pessoal deixou para ir sábado de tarde fazer visita nas lojas.
E o bebezão aqui teve um piti. Fiquei mal, gente, cansado. E daí no meio daquela avenida que era longa, assim, gente, não sei quantos quilômetros tinha aquilo. Lá em Buenos Aires, chama-se Rua Florida. E aqueles argentinos no pé da gente, compra. Aquilo foi me irritando de um jeito. Daí eu cheguei na metade da rua, me deu um acesso de raiva, de ira, de cólera mesmo. E eu falei, eu não aguento mais ficar nesse lugar. Eu quero ir pro hotel, dormir, descansar, eu não aguento fazer compra. E eu estava com um casal que a gente, assim, pouco tinha contato, porque ele era vendedor. Eles ficaram olhando para mim, assustados, assim. E a Jane vazou, né? Estrategicamente vazou, achou algum lugar e sumiu, me largou sozinho lá. Sabe aqueles bebês quando estão com sono? Que querem dormir? Era eu, gente. Lá na Rua Florida, na Argentina. Tendo piti, que eu queria dormir. Então aí eu pedi, Senhor, me controla, assim, me controla. Aí eu busquei uma estratégia. Fui para a praça de alimentação, sentei e fiquei lá. Deixa essa mulherada aí à vontade. Ai, que desafio. Então Deus nos ama e desafia a gente. Então, por amor, a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não quer. Às vezes é difícil, gente. Não é fácil, não. Mas a gente tem que fazer, faz parte. Você que ainda não é casado, tem jeito, meu querido. Um dia você vai puxar sacola. Não escapa. Não adianta. E eu vou dizer para você, não se estresse, não adianta. É pior, não faça igual eu, fazer bobagem. Fique quietinho e você vai ganhar a benção. Quem planta, colhe. Amém? Glória a Deus. Então, fechando isso, só para dar uma descontraída, porque hoje a palavra é um pouco firme, né? Mas, gente, voltando aqui para o testemunho dessa mocinha. O menino, que era nosso vizinho, era filho de uma moça que é bem problemática lá na rua. A gente já viu algumas situações bem complicadas. Mas a grande questão de todas, gente, que a gente tem visto nesse mundo, é a falta de Deus. É a falta de Deus. A falta de Deus proporciona desgraça certa para a vida das pessoas. Ruína, sofrimento e o pior de tudo, morte física e morte espiritual. Como eu falei no início, você não precisa acreditar que o diabo existe, porque fé é para quem quer conhecer a Deus. Porque o diabo, se você não tiver fé, para ele é até melhor. Não acredita em mim? Entra aí, fica à vontade, senta nessa cadeira aí pegando fogo e fica aí, eternamente. E as pessoas têm ido a passos largos para esse lugar. E nós precisamos fazer algo para isso mudar, gente. Se há alguém que tem solução para os problemas do mundo, esse alguém somos nós. Sou eu e é você. Qual é a solução para o mundo? O amor de Deus. Durante anos e anos no mundo, se discutiu sobre formas de como conseguir alcançar unanimidade das pessoas, a servidão das pessoas, porque o governo só quer servidão. Ele não quer outra coisa, senão que a gente o sirva. E aí falavam de duas, isso já é de um tempo para cá, duas linhas, comunista, o socialismo e o capitalismo. O mundo se dividiu nessas duas linhas, o capitalismo e o socialismo. O socialismo é baseado na vida em comum, que é o comunismo. Mas o comunismo sem amor é tirania. É tirania. E a igreja tem uma resposta no meio dos dois caminhos, que é o cristianismo, que é uma vida em comum baseada no amor. Vocês entenderam? Se você olhar para o livro de Atos, você vai ver o que acontecia. Um exemplo, Barnabé. Barnabé era um homem muito rico, vendeu tudo que ele tinha e colocou aos pés dos apóstolos, para que ninguém na igreja passasse por aflição. E na igreja primitiva, ninguém tinha necessidade de nada. Por quê? Porque era o amor que conduzia a vida das pessoas. Ou seja, por amor eu via o meu irmão sofrer, eu ia ajudá-lo. Eu ia acudi-lo. E a igreja, com a ação dos apóstolos, também fazia isso. Dividia as coisas em partes certas, para que todo mundo tivesse.
suficiente para viver. E hoje em dia, o que a gente vê? O egoísmo impera. Se eu tiver, é o que importa. O que eu quero? Eu quero alcançar. Eu quero conquistar. Eu quero fazer. Eu. O próximo, se precisar matá-lo para conseguir o lugar dele, assim o farei. Assim o farei. E eu quero falar hoje de um homem. Esse Salmo 51 foi um homem que escreveu, chamado Davi. Por que eu estou falando isso sobre o egocentrismo? Porque Davi foi muito egoísta. Muito egoísta. Quando ele deixou de ir para a guerra e ficou dormindo em casa. Ficou dormindo em casa. Gente, se você estiver em casa dormindo no meio da guerra, o que vai acontecer? Você vai estar fora da posição. Fora da posição. Se tem guerra, meu querido, acorda cedo e vai para a luta. Vai lutar. Davi acordou perto do meio-dia. Dormi bem essa noite. Maravilha. Saiu na sacada do apartamento dele. E lá de cima da sacada do apartamento dele, ele viu uma mulher se banhando. E ele viu aquela moça e ele a desejou. Ele a desejou. Gente, se tivesse parado aí, a história tinha sido diferente. Mas ele não parou. O que ele fez? Chamou um servo dele e disse assim: chega aí, brode. Quem que é aquela gatona que está lá? Aquela é Betseba, é a esposa do Urias. Ele é estrangeiro, mas ele está guerreando ao seu favor, rei. Para conquistar a batalha para você, rei. Ele disse: é? Traga ela aqui, eu quero conhecê-la. E sabe o que rolou, gente? Rolou. E ela engravidou. Ela engravidou dele. Aí ela mandou um recadinho para ele. Davi, tô grávida. E o filho é seu. Davi fez o seguinte, mandou um recado para o general da guerra. Manda Urias para casa. O general era esperto. Leu a cartinha e disse assim: Davi, você aprontou, né? Chama Urias lá. Manda ele para casa. Urias chegou em casa. Antes de ir para casa, ele veio no palácio. Aí o rei falou para ele: daí, Urias? Beleza, velho? Tranquilo mesmo? Beleza. Eu também. Como é que tá a guerra lá? Tá difícil. Tá bem difícil, rei. Mas nós havemos de conquistar essa vitória para o Senhor. Aí ele falou: cara, legal. Então faz o seguinte, descansa. Descansa, eu vou te dar umas férias. Umas férias. Vai para casa, cara, e descansa, bicho. Tá bom. Urias falou para ele assim: como eu posso ir para casa se o meu povo está em guerra? Eu não vou. Sabe o que ele fez? Dormiu na porta do palácio, do lado de fora. No outro dia, o servo de Davi falou assim: chefe, Urias dormiu para fora ali, ó. Falou: então traga ele aqui. Daí, Urias, beleza? Gosta de um vinho? Então vamos tomar, rapaz. Que negócio é esse? Nós temos que se alegrar, cara. E ó, encheu a cara do Urias. E de novo falou para ele: vai para casa, rapaz, tua mulher tá lá te esperando. Vocês entenderam o que ele queria, na verdade? Ele queria enganar Urias para dizer que depois o filho era dele. Era essa a ardiz dele. E Urias não quis ir. 3 vezes ele tentou e não quis. Aí ele mandou Urias com uma carta para entregar para o general. O que dizia na carta? Põe Urias na frente de batalha. Urias não tinha essa estratégia. Ele não era da artilharia. Infantaria? Infantaria? Infantaria. Não era infante.
Possivelmente ele deveria ser da logística, lá de trás, que cuidava das coisas. Ele não era da infantaria. A infantaria é quem? É quem chega primeiro na guerra. É o povo da guerra que está na frente. Mas ele não era infante. Ele era de outra guarnição. E puseram ele lá na frente. E o que aconteceu com Urias? Morreu. Mas não foi só Urias que morreu, gente. Teve mais gente que morreu. Por causa da intenção maligna do rei. Joabe percebeu tudo isso. E disse, o rei está de arte. Está de arte. Não deu outra. Veio o recado para Batseba dizendo que ela estava viúva. O rei mandou recolhê-la e ela virou esposa dele. Esse foi o pecado de Davi. O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. E aí, o profeta Natã um dia foi visitar Davi. Chegou lá para Davi e disse assim, Davizão, você tá legal? Eu também. Cara, eu vim te contar algo muito sério que aconteceu. Daí ele falou, conta então. Tinha um homem muito rico, muito bem sucedido, que tinha várias ovelhas. Várias ovelhas. E aí chegou um visitante na casa dele. E tinha um vizinho dele que só tinha uma ovelhinha. Ele mandou buscar a ovelha do vizinho para sacrificar e servir de refeição para os visitantes. Davi, nessa hora, se levantou do trono e falou para o Natã, esse homem merece a morte. Onde já se viu tamanha injustiça? Gente. Natã levantou e pôs o dedo no nariz dele e disse assim, pois então esse homem é você. Você deveria morrer então. Porque o que você fez com Urias foi isso. Matou ele para ficar com a mulher dele. Nessa hora Davi chorou, rasgou as suas vestes e se prostrou diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, o mal que tinha feito. E esse Salmo 51 que a gente leu, ele escreveu sobre isso. Que os ossos deles estavam se secando por causa do pecado, por causa do mal. Muitas vezes nós estamos vivendo profundo sofrimento. Quantos de nós sofrem? Quantos de nós sofrem? Todos nós sofremos. Todos nós vivemos o sofrimento. Jesus nos enganou dizendo que nós não teríamos sofrimento? Não. Pelo contrário, ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A aflição faz parte da nossa vida, gente. O problema não é a aflição. O problema é a ansiedade que vem no nosso coração pela aflição. Alguns psicólogos têm chamado de ansiedade o mal do século XXI. Ansiedade é o mal do século XXI. Por quê? Por que as pessoas estão ansiosas? Me deem algum motivo da ansiedade sua. Claro que um de cada vez para a gente poder entender. Para não misturar as conversas. Fala, Jânio, o motivo teu de ansiedade. Preocupação gera ansiedade. O que mais? O cachorro está ansioso também, mas quem mais? Fala, Gislene, o motivo da sua ansiedade. Querer saber o que vai acontecer amanhã. O que mais? Fala, Dona Maria, o motivo da sua ansiedade. Você nem é ansiosa, mas fale alguma coisa sobre a sua ansiedade. Não consegui, né? Meu Deus do céu, vamos pular de cá agora. Wesley, qual que é o motivo da sua ansiedade essas 3 semanas? Terminar aquela grade, não é, cara? Pelo amor de Deus que seja.
Essa é a minha? É verdade. Desculpa, Wesley, fala aí agora, sem brincadeira. Na verdade, você precisa manter a sua faculdade. E isso tem te deixado ansioso, eu sei disso. Você não me falou disso, mas eu sei que é isso. Porque ele tem que pagar o curso dele. Fran, não precisa nem me dizer que o nenê é o motivo da sua ansiedade. O Davizinho. É, Jesus. Veja como nós somos ansiosos. E o que a palavra de Deus fala sobre a ansiedade? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que nós não fazemos isso? A gente fica igual uma criança empinando papagaio. Solta ela bem longe. Mas ainda está com o controle. O fio está na mão. A hora que você quiser, você recolhe. Corta a linha, gente. Corta a linha. Confia em Deus. Confia em Deus. E Davi fez toda essa bobagem. Toda essa bobagem. Porque ele estava fora de posição. Quando a gente fica fora da posição, o que acontece? O inimigo não brinca, gente. E o que Natan falou para o Davi? Por causa disso, na tua casa nunca faltará confusão. Nunca faltará espada. Nunca. Gente, se você vê a história da família de Davi, é uma história de desgraça. O que aconteceu? Irmão estuprou a irmã. Gente, escuta isso. O irmão estuprou a meia-irmã. E o irmão dela matou um irmão. Depois se levantou contra o pai. E depois morreu. Olha, só desgraça, gente. Só desgraça. Sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente acha que vai pisar na bola e não vai ter consequência. Não, eu sou filho escolhido de Deus, eu sou especial. Deus não vai imputar o pecado sobre a minha vida. Me perdoe, querido. Você está enganado. O peso vem. O peso vem. O que aconteceu com esses meninos? O peso do pecado deles gerou a morte. Foi implacável. Foi implacável a morte desses meninos. Eles morreram fuzilados pela polícia. Culpar o policial? Não. Ele está na profissão dele, fazendo o papel dele. Eu já vi situações de policial conhecido ser morto em operação. Policial, pai de família, a esposa grávida de 2 meses e ele morreu. Porque o bandido o matou. Nós vivemos em guerra, gente. Nós estamos em guerra. O tempo todo. A gente se engana achando que não. Mas o diabo tem lançado muita coisa ruim sobre a terra. Porque ele sabe que o tempo está terminando, gente. Ele sabe que nós estamos vivendo o tempo do fim. Ele sabe disso. E ele está cada dia mais querendo ceifar a vida das pessoas. Deixa ela à vontade, Michele. Não se preocupe. Mais e mais pessoas ele quer levar. Mais e mais pessoas. E a igreja está dormindo em berço esplêndido. Eu estou salvo. Estou bem. Tchau, gente, para vocês. Isso é egoísmo da igreja. Nós temos essa resposta positiva. Aí veja. Buscar estabelecer ou a estabilidade da vida, clamando para que Deus não tire da nossa vida o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ir embora da nossa vida? O que vocês acham? Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele faz um fervo, né? Nossa, tem gente que baba até colorido, planta bananeira, faz um monte de coisa porque o Espírito Santo veio na vida dela, foi tocado pelo Espírito Santo. Agora, quando ele vai embora, ele vai em silêncio. E às vezes você nem está mais sentindo ele. Existem pessoas que estão dizendo o seguinte: eu não tenho mais fé. Por quê?
o Espírito Santo foi embora. Ela deu lado para a carne e o Espírito Santo saiu. O que nós precisamos fazer, gente? Clamar para que isso não seja na nossa vida realidade. Senhor, não tire da minha vida o Espírito Santo. Eu sei que eu preciso mudar muito, mas que o Espírito Santo seja essa pessoa que age no meu coração para eu mudar. Segunda coisa, devemos buscar a alegria da salvação e alcançar os perdidos. Rafael, eu esqueci do tema, né? Quando vier a dúvida. Quando vier a dúvida. Nós devemos buscar a alegria da salvação. Gente, a salvação deve ser um motivo de grande alegria. Por quê? Porque você sabe que você tem um destino. Você sabe aonde você vai chegar. Você sabe para onde você vai. A palavra de Deus diz que quando o justo morre, Deus se alegra, porque vai estar com ele. Eu falei para Deus, fique calma aí com a tua alegria comigo. Espera aí um pouquinho ainda, eu tenho bastante coisa para fazer. Quero te alegrar, mas quando eu tiver com uns 150, 160 anos, né? Brincadeira. Daqui uns... Não posso dizer que senão daí eu debato e Deus tem mais para mim, né? Mas daqui a alguns anos aí para frente, eu quero te alegrar o coração. Gente, é assim mesmo. Quando você vai num lugar onde um justo faleceu, existe alegria pela certeza da salvação. Agora, quando você vai num lugar onde Deus não está, é terrível. Porque as pessoas não sabem o que acontece. Mas nós sabemos, porque a palavra de Deus fala. E essa alegria da salvação, a gente pode chamar de primeiro amor. Primeiro amor, por quê? Quando você é tocado pelo amor de Deus, você quer fazer o quê? Tocar todo mundo, né? Falar de Jesus para todo mundo. Ei, Jesus mudou a minha vida. Ei, Ele pode mudar a sua. Sabe aquele cara que prega para todo mundo, até para o poste. Tá vindo para a igreja, ele encosta no poste. Ô, Jesus te ama, hein, pastão? Isso aí. Aceite Jesus que o brilho da sua luz vai ser maior. Porque ele está ansioso para falar do amor de Deus. Porque o amor de Deus tocou a vida dele. Se você for ver lá no livro de Apocalipse, João fala sobre isso. Eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. E pararam de anunciar esse amor. E pararam de vivenciar esse amor. Gente, é tão lindo quando você se apaixona, né? Ai, é tão romântico. Ai, até emagrece. Wesley, bem na hora você saiu, cara. Que vacilo, cara. Meu Deus do céu. Até emagrece, né? Porque está apaixonado. Gente, eu vou dizer para você. Se não tem esse fogo da paixão, o cara em consciência não casa, gente. A mulher não casa também. Tem que ter isso. Imagine que coisa chata, né? Mas o que vem depois da paixão? O amor. O amor. E o amor jamais acaba. É só você olhar Coríntios. O amor jamais acaba. Gente, às vezes dá vontade de desganar. Dá. Tanto lá quanto cá, entendeu? De lá para cá, daqui para lá, dá vontade de desganar. Entendeu? Dá até rima. Mas o amor deve ser maior. O amor deve ser grande. Depois você fala para mim, Caio. Um terceiro segredo que Davi fala aqui. Terceiro segredo. Nós devemos, no momento das nossas aflições, das dúvidas, da ansiedade, da incerteza, da falta de fé, fazer o quê? Murmurar. Vamos reclamar então. Não aguento mais. Estou tão cansado.
Será que Deus não percebe o meu sofrimento? Deus se esqueceu de mim. É isso que nós devemos fazer? O que o Salmo 51 fala? Que nós devemos fazer o quê? Abrir a nossa boca para quê, Sansão? Para adorar. Adorar. Abrir a nossa boca e cantar louvores. Orar. Repreender. Está sentindo aquela nuvem preta chegando? Comece a orar, querido. Comece a orar. Essa semana eu tive um sonho e falei para a Jane. Nós estamos em umas batalhas aí meio intensas e grandes mesmo, gente. Mas Deus está conosco. Não vamos parar, não. E essa semana, no meu sonho, o Senhor me mostrava 3 pessoas, 3 jovens, com aqueles poderes que a gente vê nesses filmes de Hollywood aí, sabe? Aqueles poderes muito fortes, muito grandes. Eles estavam conseguindo me atacar. Eles estavam conseguindo me vencer. Me vencer. Eu caí e no chão eu perguntei para Deus: Senhor, eu não consigo alcançá-los. Eu não consigo tocá-los onde eu deveria tocar. A resposta de Deus foi a seguinte: use a armadura. Use a armadura. Que armadura é essa? Está lá no livro de Efésios, capítulo 6. A armadura de Deus para a guerra. Se você for olhar, o soldado com aquela armadura está preparado para a guerra. Foi extremamente interessante no sonho. Eu vesti a minha armadura e eu alcancei eles. Eu toquei eles. Gente, o diabo dá poderes para as pessoas? Dá poderes, sim. Tem coisas que você não imagina que as pessoas fazem para ter poder. Dá sim. Mas quem tem mais poder? Aquele que está em nós ou aquele que está no mundo? Aquele que está em nós. Então nossas armas não são carnais, são espirituais, para nós vencermos a guerra que nós vivemos. Nós vivemos todos os dias guerra. Existe guerra dentro de você, contra o pecado, contra a tua alma, contra a carne, contra o diabo. Nós vivemos intensa guerra, gente. Intensa guerra. Intensa guerra. Intensa guerra. E a maior guerra que nós temos que vencer, gente, é a nossa mente. Por quê? Porque se nós não vencermos a nossa mente, o diabo vai vencer-nos. Tem gente que vive o passado. E daí é ansioso porque no passado aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu sofri tanto, o passado. O passado. O passado, o passado, o passado. Meu passado, judiaram de mim, me abusaram, fizeram isso comigo, fizeram aquilo. E não saiu de lá a mente dela. Está lá ainda, no passado. Tem gente que é ansioso, como disse a Gislaine, por causa do futuro. Meu Deus do céu, o que há de ser de mim daqui a 5 anos? Meu Deus do céu, onde eu vou estar daqui a 1 ano? Meu Deus do céu, com quem que eu vou casar? Tem gente que é ansioso com isso. Deus já respondeu. Deus já trouxe resposta para algumas pessoas. Para não ter dúvida. Para não ficar ansioso. Pensam só no futuro. Mas Deus tem dado um tempo que se chama presente. Por que se chama presente, gente? Porque é um presente todos os dias nós estarmos vivos. E a pessoa não vive o presente. Por quê? Porque ficou presa às vezes no passado. Esse grosso do meu marido não perdoa.
Volta e meia vão brigar. Lembra do que você me fez? Lembra daquilo? E traz lá o cara de 25 anos atrás já para cá de novo. Porque não perdoa. Não perdoa. E a oração do Pai Nosso é tão clara. Tão clara. Jesus deixou tão claro isso. Perdoa as nossas dívidas como nós temos. Será que nós temos perdoado? Então você não está recebendo perdão de Deus. Você não está perdoando? Azedou, né? Complicou. Ai, pastor, você não sabe, você não casou com ele para dizer isso? Meu Deus do céu. Dá uma chance. Dá uma chance, querido. Dá uma chance. Você também, marido. Esquece os problemas lá de trás. Não traga para cá. Vamos sepultar esse tempo do passado. E vamos viver o presente que Deus nos tem dado todos os dias. Olha o que aconteceu com os filhos de Davi. Lançavam o tempo todo no rosto dele o passado. Eu aprendi uma, pastor Cláudio. Quando o diabo vem trazer o teu passado, teus problemas, teus pecados, te acusar, você vai responder para ele igual motorista de ônibus lotado. Como que o motorista de ônibus lotado responde? Quando vocês estão indo trabalhar e vocês fazem sinal para o ônibus e ele está vindo lotado e passa direto. O que o motorista faz? Está vindo outro. Pega ele. Diz pro diabo, ó, diabo, tô cheio de Deus. Pega outro. Vocês dão risada, né? Vocês estão rindo de vocês. Ó, tô cheio de Deus. Pega outro. Pega outro. É assim que a gente tem que agir, gente. Às vezes a gente fica muito brabo com algumas coisas. Muito brabo. Mas a nossa brabeza também a gente deve entregar para Deus. Para ser curado. Porque Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. Ele vai fazer a justiça brilhar sobre nós como o sol do meio-dia. Como é que é o sol do meio-dia? Pergunta para o Xande e para o Wesley como é que é o sol do meio-dia. Estão lá os dois no sol do meio-dia, às vezes, pintando a grade. Jesus abençoe. Glória a Deus. A quarta coisa que esse texto fala, ele fala de restauração dos muros. E o que isso quer dizer para nós hoje? Fecharmos as brechas. Gente, tem brecha ainda na sua vida? Se o Espírito Santo te traz à memória alguma coisa, agora que eu falei sobre brecha, é brecha. Confessa e deixa. Porque é brecha. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele te traz à memória coisa que você precisa confessar, confesse. Não só confesse, deixe. Que você vai alcançar a misericórdia. Restauração de muro fala sobre isso. Sobre fechar as brechas. Quando o muro está bem fechado, o inimigo consegue entrar? O muro está fechado. O muro está fechado. No casamento, como que a gente fecha a brecha? Gente, é sentando e conversando. Pedindo perdão, acertando as coisas que precisam ser acertadas. Como que é na igreja? Ah, não gosto da cara do irmão fulano de tal. Mas você não está aqui para gostar dele. Você está aqui para amá-lo. É diferente. E para você amar, você precisa sentar e conversar com ele. Mesmo que você não goste dele. Vá lá e converse com ele. Esse é o nosso problema. Nós ficamos envolvidos nas nossas dificuldades.
e esquecemos dos outros. E dentro de nós brota dentro do coração algo chamado raiz de amargura. E aí qualquer coisa que aquela pessoa fizer pra gente é motivo da gente tombar o beijo. Não gosto mesmo, você viu? Tá aí, ó. Fez de novo pra mim. Ai, meu Deus do céu. Virou a água hoje, não? Ei, Jesus. Vamos fechar as brechas, gente. É tempo de restauração. É tempo de Deus reerguer o tabernáculo caído de Davi. Bate aí no seu peito e diz assim, ó, eu sou o tabernáculo caído de Davi. E Deus quer te levantar para esses últimos dias. Para esses últimos dias. Como resposta para o mundo. Que ainda há salvação. Gente, nós temos essa resposta. Ainda há salvação. Eu ouvi de uma pessoa, ele me deu de dedo um dia. Você pode até acreditar por causa da sua igreja, mas eu não acredito que um bandido possa ser diferente do que é. É a opinião dele. Mas o que a palavra de Deus diz? O que é impossível para o homem é possível para Deus. E um outro texto. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. O que Jesus estava falando? Nós somos os que não eram judeus e Deus escolheu a nós. Porque os judeus não o quiseram. Veio para o que era seu. Está no livro de João. Mas os seus não o receberam. Mas, vírgula, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. Quem são esses? Nós. Isso mesmo. Somos nós. Somos nós. São esses. Aqueles que Deus escolheu para amar. Um vaso de barro onde Deus depositou um tesouro maravilhoso e eterno. Maravilhoso e eterno. Então, querido, quando vier a dúvida, lance no teu coração a palavra. Lance nos teus lábios o louvor. E ponha no seu coração a fé. As 3 respostas para a dúvida. A palavra, a adoração e a fé. Essas 3 coisas vão te projetar a sair dessa situação. Porque se nós ficarmos sentindo pena de nós mesmos, não vamos avançar. Não vamos conseguir. Não vamos conquistar. E Deus nos chamou para ter uma mentalidade de governo. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para governo e domínio. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos dominar a nossa vida e dominar sobre o pecado e dominar sobre o mundo e vencer com Jesus. Eu fico pensando, gente, quando a gente chegar lá no céu, vai ser tremendo. Ser recebido por Jesus. Ser recebido por Jesus. E ele dizer para nós aquela frase maravilhosa que está lá em Mateus. Venha, bendito do meu Pai. Tome por herança o reino que eu preparei para você antes da fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. É isso que eu quero ouvir. Eu sei que é isso que você quer ouvir. Porque haverão pessoas que vão se apresentar diante dele. E ele vai dizer assim, ó. Aqui não é o seu lugar. Você não quis. Você não quis. Nós precisamos falar para as pessoas. Nós vamos para o inferno por quê, gente?
por causa do nosso pecado? Não. O nosso pecado já foi pago na cruz. Nós vamos para o inferno porque nós escolhemos ir. Nós quisemos ir. Agora, se nós não quisermos ir, nós vamos para o céu com Jesus. E é isso que as pessoas precisam entender. É isso que as pessoas precisam entender. O inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios. Mas qual é a missão dele? Ceifar as vidas e levar muito mais gente. Para ele não ficar sozinho, coitadinho. Ele não quer ficar lá sozinho. Ele quer levar as pessoas junto com ele. Finalizando essa palavra de hoje, gente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim, teve momentos de dificuldade. Teve momentos de luta. Teve momentos de dor. Ele foi um homem muito bem sucedido. Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muita riqueza. Mas isso não o livrou do sofrimento. Sabe qual é o grande problema nosso? Às vezes a gente acha que precisa ter para ser. Ter dinheiro para ser feliz. E não é verdade. Nós precisamos ter Deus para ser feliz. Ter Deus para ser feliz. A resposta nossa é essa. Você pode ter milhões no banco e viver uma vida vazia. Viver uma vida triste. Viver um sofrimento. Viver uma mentira. Viver problemas terríveis. Porque as pessoas não gostam de você. Porque você é muito rico. E olha, é muito egoísta. É muito complicado. Você pisou nas pessoas para ter o que tem. Ou você é muito bem sucedido, é bem alegre, é bem feliz. Isso não quer dizer que o rico não vai para o céu. Não estou pregando isso, não. Vamos fazer uma análise. Abraão era rico? Muito. Está onde? No céu, não é? Jó era rico? A palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico da região onde ele vivia. E foi para o céu. Davi era riquíssimo. Está no céu. Salomão. Muito rico, né? Salomão andava de Maserati. Os camelos lá do Maserati, né? Tinha um carimbo da Maserati no camelo de Salomão. Ele podia usufruir do que tinha de melhor. Mas eu vou dizer para você, se ele não se dobrasse a Deus, ele não estaria no céu. Não estaria. Não é o dinheiro que vai nos afastar do céu, mas é o amor ao dinheiro que vai nos tirar da presença de Deus. O que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Será que os seus problemas estão sendo o motivo do seu maior problema, maior esforço, maior pensamento? Se isso tem sido o motivo, isso está tomando o lugar de Deus. Isso está tomando o lugar de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Não divide sua glória com ninguém. Eu fui fazer uma consulta e a doutora estava conversando comigo sobre a filha dela. A filha dela tem 22 anos. Ela já é formada em biomedicina. E o ano passado ela estudou um monte para conseguir um mestrado. E ela não passou. Não passou. E esse ano ela não estudou nada. E o que aconteceu? Quero dizer que o vagabundo então tem chance, e o que estuda não. Não é isso. Sabe o que eu quero dizer? Que não são os nossos esforços que abrem as portas. Não são pela força do nosso braço que nós vamos alcançar. É quando Deus quer nos dar. É quando Deus quer nos dar. Ele abre as portas. Porque daí o que vai acontecer? Hoje, na vida dela, a glória que ela dá é para Deus. Porque foi Ele que deu a vaga para ela. No ano passado, se ela tivesse passado, o que ela diria? Os meus esforços e o volume de estudo que eu fiz, eu alcancei. Quando a pessoa é filha de Deus,
Com Deus é diferente. Ele dá para quem Ele quer. E Ele não dá também porque Ele quer. Veja, Jesus falou de um trabalhador numa vinha. Roger, você quer trabalhar comigo lá? Eu vou te pagar pelo dia R$150. 7 horas da manhã, chamei o Roger. Ele veio por R$150. Aí eu vi que o trabalho do Roger ia demorar mais. Saí, eram 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, fui lá na casa do Wesley. Wesley, R$150 para você trabalhar comigo hoje. Tô dentro, pastor. Meio-dia, quando já está na metade do dia. Rafael, topa trabalhar comigo? 150. Veio. 3 horas da tarde. A hora que o Hélio está levantando já da madrugada que trabalhou. 150, você trabalha comigo? Até às 20. Vou lá, pastor. Aí o que aconteceu? O Roger, que começou a trabalhar às 7 horas da manhã, veio para mim e disse assim: ô pastor, você está sendo injusto comigo. O mesmo 150 que você está dando para mim, você está dando para o Wellington, que começou a trabalhar às 3 horas da tarde. Eu sou injusto? Pergunto para vocês, eu sou injusto? Qual foi o preço que eu tratei com ele às 7 horas da manhã? 150. Ele concordou? Não fui injusto. Difícil de entender a palavra de Deus, não é? Mas daí eu quis ser gracioso. Fui lá no Wesley, Snipes. 9 da manhã. Vamos, cara. 150. Cara, ele, 2 horas, descansou um pouquinho mais. E o Rafa? Meio-dia. 150. Porque eu quis agir com graça. Assim é que Deus age. Ele dá porque Ele quer. Não é porque nós merecemos. Não pense que você merece nada de Deus, querido. Não pense que é por ser... Ah, pastor, mas eu sou tão bonzinho. Eu sou tão boazinha, pastor. Querido, se for por bondade, nós estamos enrolados. Nós estamos na lona. Deus dá porque Ele tem amor de dar. É a graça dele. Com quem Deus agiu com mais graça? Com o Wellington. Por quê? Porque ele começou 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, até as 20. Ele vai trabalhar menos e vai ganhar o mesmo valor. Assim é Deus. Ele salva quem Ele quer. Não sou eu que decido. Cabe a mim fazer o quê? Anunciar. Tem gente, incrível isso. Está lá na igreja anos e falou de Jesus para um amigo. O amigo chegou agora na igreja, mas ele veio com o coração inteiro. E o que aconteceu? Passou na frente daquele que tinha ganhado ele. E o que aconteceu com aquele que ganhou ele? Ah, esse pastor é muito injusto. Eu ganhei o cara faz 6 meses. O cara já é meu líder. É a disposição do coração. Deus dá para quem Ele quer. Deus dá para quem Ele quer. Deus é injusto? A gente estudou sobre os atributos de Deus. Justiça está dentro dos atributos de Deus. Se Deus fosse agir com justiça conosco, nós estaríamos vivos? Jamais. Seríamos fuzilados, né? Mas a graça nos alcança antes da justiça. Então, cuidado, irmão. Cuidado com a tua maneira de pensar. Analise você, não o outro. Deus hoje está pondo diante de nós um espelho. Olha para você. Sonda o teu coração. E veja, como diz Davi, se há algum caminho mau. E pede para Deus te guiar no caminho da justiça e da verdade. Se você está vivendo debaixo de jugo, de ansiedade, de medo, de dúvida, procure seu discipulador
Procure seu líder, procure seu pastor e converse com ele. Urgente. Não fique preso a essas coisas. O diabo é perito em nos enganar. Aí você vai olhar no espelho e você vê uma pessoa totalmente distorcida. Peça para Deus, então, quando você for no espelho, que você enxergue você como Ele te vê. Aí, né, Roger? É assim! Cheio, né? Do poder de Deus. Senhor, mas eu não gosto do meu nariz. Você podia ter me dado outro nariz. Não, mas não estou falando do Roger, estou falando em mim. Senhor, por que 1,60 m? Eu queria 1,80 m, Senhor. Daí minha autoestima ia ficar. Se com 1,60 m já sou assim, imagina com 1,80 m. Ninguém ia suportar, né? Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele faz. Não questione. Pergunte para Deus o que há de ser feito disso. É mais fácil. A gente luta. Então pare de lutar. E peça para Deus estabelecer a vontade dEle. Quando você relaxa, aí Deus vem e faz. E aí, ó, alcançou. Venceu. Por que a gente reprova nas provas? Por quê? O que vocês acham? Porque a gente não estudou o suficiente, né? Mas se a gente estudar o suficiente, o que vai acontecer na prova? A gente vai passar. Se você ficar reclamando do teu marido, da tua esposa, você vai continuar na prova. Comece a agradecer. Pastor, você não sabe o que está falando. Comece a agradecer. É pela fé mesmo, gente. É pela fé. Acione a fé e comece a agradecer. A coisa vai mudar. A coisa vai mudar. Vai mudar. Em nome de Jesus. Está mudando, não está mudando, Jane? Você está agradecendo? Então começa. Glória a Deus. Gente, para a gente terminar mesmo. O desafio dessa noite é a gente acionar as 3 armas que nós temos que eu falei. A palavra, a adoração e nos movermos em fé. A gente pode não estar vendo a solução daquele problema, mas se a gente agir em fé, o que é a fé? É você ver algo que não está ainda acontecendo, como se já tivesse acontecido. Haja com fé. Haja com fé. As coisas mudam.